As demais coisas não serão acrescentadas. Você deve ter ouvido falar em alguma pregação que você tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, nessa justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Só que isso é mentira. O texto não diz isso. Se for analisar o texto com calma, vai dizer que você tem que buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a justiça, e aí essas coisas são acrescentadas. Um princípio básico aqui de interpretação é entender que o pronome demonstrativo essas, ele faz referência a coisas que foram citadas anteriormente no texto. Se você volta no texto de Mateus 6, você vai ver que o texto fala sobre as condições básicas da vida, com alimentação, como vestimenta. Então o que o texto está querendo dizer pra gente é que se a gente buscar realmente Deus em primeiro lugar, verdadeiramente ele vai garantir as condições básicas da nossa vida. A gente tem que analisar o texto bíblico como um todo. Quando você pega um trecho do Sermão da Montanha, você tem que ler ele por completo, né? Você não pode pegar só aquele trecho isolado. Pouco antes, Jesus Cristo fala sobre a questão do tesouro, né? Onde tiver o nosso tesouro, lá estará o nosso coração. E é interessante ele falar agora sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque a partir do momento que buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, colocamos como nosso verdadeiro tesouro o reino de Deus e não os tesouros que encontramos aqui neste mundo. Então que verdadeiramente a gente possa buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, que assim todas essas coisas, as condições básicas da vida, a alimentação e o vestimenta serão acrescentadas. É claro que Deus ele pode sim nos proporcionar outras coisas além disso, mas temos que entender que isso não é uma regra, e até mais como uma exceção do que uma regra em si.